Vamos falar de Acolyte episódio 7? No! God, please, no! 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 Essa série magnífica que nos prende do começo ao fim. Se lançasse os 8 episódios de uma vez, já estaremos como? Maratonando. Perderemos um dia inteiro de nossas vidas vendo essa série maravilhosa, com muitos mistérios, poucas resoluções. Mas dessa vez com flashback a gente descobriu o passado dos Jedis. E não é que os caras eram mesmo FDP? Eu lembro que eu já usei esse termo. Parece que esses Jedi estão mais pra guardinha da galáxia. Segundo a Leslie Handling, esses guardinhas também cobrem sujeiras pra debaixo do tapete, né? Bacana. Mentira, foi uma porcaria. Solta a vinheta, compadre. Anteriormente na série, mostrando o episódio 3, né? Na visão, no caso da Mei. E agora parece que nós vamos contar a visão do Sol, mais um pouco da verdade. O que aconteceu de fato nesse dia. Como eu já falei, um roteiro deveria se bastar por ele mesmo, né? Eu não teria que ser PhD em outras coisas para saber o que tá acontecendo. Então, tem que todo mundo morrer para fazer sentido o canon de Star Wars, pelo menos o que interessa, né? Que são as prequels, o original e as sequels. Então, nesse flashback, começa eles averiguando a área desse planeta, das bruxas. E no caso, em falas bem expositivas já, né? Que o roteiro fica explicando para nós, meros mortais, a gente quer saber quem é bom e quem é ruim. Então eles têm que explicar o que eles estão fazendo nesse planeta cheio de vida, né? No caso, era um planeta que era para estar destruído e tá rolando vida nesse planeta. Então eles não sabem nem que tem seres vivos nesse planeta. Eles estão pegando só o bioma do planeta. Então a gente se depara aqui com o drama, amigo. Com o drama do Torben, que é um padawan que tá de saco cheio de ficar naquele país sem fazer nada de relevante. Ele só quis voltar pra Coruscant. Oh, meu Deus, que drama, amigos. Esse cara enfrenta, né? Então, expositivamente, a mestra Aindara tenta explicar que tem que ser importante o que eles estão fazendo ali. O Sol explica pra gente, né, já que a gente não é PhD em Star Wars, sobre a Virgência. Virgência é a força se manifestando naturalmente e vai dando vida. Claro que não é isso que acontece no fim, mas eles estão ali para pesquisar isso. Então, a partir daí, só a visão do Sol já seria uma estética que eles iriam apresentar para esse episódio. Mas no fim não é só a visão do Sol, é a visão do roteiro em si, o que acontece de fato, né? Ia ser legal só mostrar a visão do Sol até então, porque até então esse flashback é ele explicando para Mei. Então, basicamente, intercala esse episódio com o terceiro episódio, a visão dele. Depois para de ter a visão dele e mostra todos os pontos, o que aconteceu. Não gostei disso também. E outra, ele falando isso pra Mei, na teoria de flashback, ele tá achando que a Mei vai entrar pro lado dele, ou na teoria ele tá contando isso porque é o mínimo que tem que se fazer. Ele é um vilão, é um Jedi vilão, ele teria que ser Sith. Como eu sempre falei, não tô esperando que Jedi sejam o arauto da sabedoria. Apesar das burocracias, era para os Jedi serem mais sábios, né? Podem fazer cagada, mas perante o bem. Mas aqui, meu irmão... Então ele descobre duas meninas que têm a força. Ele lá na frente vai falar que tem ligação com uma das meninas e vai falar com a Aindara. A Aindara quer relatar ao Conselho Jedi sobre isso. Então fala que talvez não dê tempo. Só tem umas 50 bruxas nesse lugar e elas estão usando as meninas para fazer sei lá o que. Eles precisam averiguar. A Aindara, então, presa aí corretamente pela burocracia Jedi, vai avisar a Coruscant o que tá acontecendo. Ela quer relatar a Coruscant e o Sol pede para não relatar e ir com ele ver as meninas lá. Que tá para acontecer uma coisa terrível, amigo. Então aparece a cena do episódio 3, eles entrando lá, no meio das bruxas, tendo aquele diálogo e mostra como, basicamente, o Sol tá temendo pela segurança das meninas. Aí eles entrando, com todo o respeito do mundo, na Fortaleza das Bruxas. Então o roteiro não quer deixar nada claro pra gente quem é bom, quem é mal. É porque ele é um roteiro muito inteligente.
Então mostra a líder das bruxas entrando na mente do Thorbin, fraquíssimo. E como ela consegue entrar na mente dele? Vê que tem uma falha ali. Qual que é a falha dele? Ele tá cansado, ele só quer voltar pra casa. Isso faz com que ele se ajoelhe perante as bruxas. Ó que mentinha fraca que o cara tem, né? E deve ter sido terrível isso pra ele mesmo, né? Porque como ele envelhece, né? Daí até 16 anos depois. Mas isso também, eu não vou reclamar que é canon em Star Wars, né? Só pra você ver como o Obi-Wan envelhece do episódio 3 até o episódio 4. Aí um detalhe importante, enquanto as bruxas estão na mente do Thorbin, o Sol sempre com um sabre de luz armado aqui, não ligado, mas se precisar usar, ele estava pronto para usar. Ó, cara que não ataca ninguém desarmado, né? E aqui a gente vê a crítica da Leslie Handling, ó, que legal, hein? Com a intolerância religiosa. Em diálogo do Sol com a Indara, ele fala que estão fazendo magia negra com as meninas e que uma já foi marcada. E a Indara fala que em vários planetas tem vários tipos de superstições e magia. Basicamente, o Sol não admite que façam magia negra com as meninas, e é só um modo, na teoria, ainda era tentando explicar pro Sol que é só um modo de manifestação da força, que isso existe em vários planetas. Por que que a força, como Jedi, seria certa a se fazer, né? Aí o Sol revela que quer ser mestre da Osha, que ele sentiu uma ligação com a Osha e quer ser mestre da Osha. Faz sentido? Não sei dizer, já não sei mais de nada dessa série. Mais ou menos. Aí mostra que a Indara quer entrar em contato com o Coruscant pra ver se aceitam a Osha como discípula lá. Ela fala que ela é muito velha pra isso, mas o Sol tem a ligação. E o que que acontece? Coruscant, o Conselho Jedi, não aceita as meninas. O que que era pra acontecer? Vamos embora, gente. Acabou aqui. A Ordem não quer, deixa o pessoal fazer o que eles quiserem com a força aí. Não sei se é certo ou errado, mas tá, então, ok. Então o Thorbin, analisando os exames feitos nas meninas, fala que os simbiontes, aí vai ter que estudar, eu sei que vai ter vários PhDs que vão falar o que são os simbiontes, né? Eles metem o pau no midi-chlorian das prequels. Mas os simbiontes vai ter um gibizinho de 1900 e lá vai bolinha que vai explicar bem o que são os simbiontes. Então esses simbiontes da May e da Osha são idênticos, não é que são parecidos, né? Porque são gêmeos, são idênticos. Isso é uma coisa impossível de acontecer. E ele fala que só pode ter sido feito artificialmente. Ou seja, quem que fez as meninas? Esse é o ponto. Quem criou as meninas? Foram as bruxas. Quem fez as meninas? Foi um Sith? Foi o Darth Plagueis? Não tenho tanta autonomia, tentaria que o roteiro me desse essa resposta. Não sei se vão conseguir nessa série, porque agora tem muitas coisas soltas, né? Como é que vai explicar tudo isso no último episódio, né? Fora que vai ter aquela ação de fim de episódio e vamos ver o que vai acontecer. Aí nisso, mostra a Bruxa Mol manipulando a May, fazendo ela sentir raiva. Então aqui, ó, tá tendo vários pontos. Então pega os pontos. Quem é mal de verdade? Todo mundo é mal. Todo mundo errou nessa história. Então ela manipula a May, pra May ficar com raiva e se erguer contra os Jedi. Deixa entender que eles estão invadindo a gente, estão querendo levar as meninas, a força, faz a May se rebelar contra todo mundo, tacando os aralhos lá. Ó como o roteiro explica bem. E nesse meio tempo, como o Thorbin vê que os simbiontes das meninas são iguais, ele acha isso um absurdo e se revolta e vai direto pra encontrar as meninas. Fala que tem que impedir as meninas. Por quê? Porque é o certo a se fazer? Não, é o jeito dele voltar pra Coruscant. Olha que motivação legal pra esse Padawan. Vamos pegar as meninas e voltar pra Coruscant, sendo que Coruscant não queria treinar as meninas. O Sol vai atrás dele, enquanto a Indara e o Kionaka vão de nave. Então chega primeiro, mesmo eles indo de nave, antes disso, chega Sol e Thorbin. O Sol sente a presença das meninas, elas conversando, falando que tá presa. Então ao invés dele seguir, acatar as ordens da Indara, ele fala, me segue. Mantenha sua mente forte, nós vamos entrar e recuperar as meninas. Então o Sol nunca quis seguir o que o Conselho Jedi estava pedindo até então. Nem seguir a ordem da sua mestra. Foi invadir a fortaleza com Thorbin. Eles
foram de moto, escalaram a fortaleza, que é alta pra cacete. Tudo isso antes da Indara chegar com o Kionaka de nave. Ok. Então aqui faltou a conversa das mães também, né? Porque aí até então falta tempo ou falta mais episódios pra explicar. Então tem essa política interna das bruxas. Então mostra o lado da mãe Aniceia, que acata o desejo da Osha pra ela virar uma Jedi e tenta convencer as outras bruxas que ela vai virar Jedi. E mostra a outra mãe, Darth Maul. Elas não se conversam. Uma vai conversar com um lado das bruxas, a outra vai armar as outras bruxas, né? É um lugar bem grande, bem vasto, e elas não se encontraram nesse meio tempo para conversar. Uma boa conversa teria acabado essa luta, né? Então, mostra, né, que a May, ela causou um incêndio acidentalmente, mostra a carinha dela de arrependida e já indo buscar ajuda. Na visão da Osha, ela tava fazendo na pura maldade, e mostra agora que a May não tava fazendo na maldade aquilo. Mas até aí foi isso que tentaram fazer a gente pensar, né? Aí mostra eles invadindo, ó como falta conversa. Às vezes ela fala, não, a Osha quer ir, ela vai com você, e na teoria não ia ter briga. Aí ela tenta ganhar uma discussão do Sol. Então, tipo, ao invés de falar, não, eu citei que a minha filha vai com vocês? Não. Ela tenta humilhar os Jedi, aí falando que a soberba deles um dia ia matar eles. Ó, legal, hein? Deu um conselho pros Jedi malvadão, pra você ver. E no meio que ela tá discutindo com o Sol, ao invés de falar o que ia acontecer, até então na percepção do Sol e pra gente mesmo na câmera, parece que a mãe Aniceia tava meio do mal ali e começa a se manifestar, começa a se dissolver em fumaça preta, que deve ser um tipo de bruxaria. Pra que ia servir essa bruxaria? Não sabemos. E tá ela e a May dissolvendo. O Sol, na melhor das hipóteses, estava achando que ia ferrar com a menina, ele achando que é a Osha, né? A força dele é fraquíssima até então. Ele enfia o sabre de luz na mãe Aniceia. Todo mundo vendo. Começou a merda aí. Então o Sol mata a Aniceia. E nisso começa a Darth Maul indo pra cima dele. Aí agora ele não ataca mais. A mulher atacando ele, ele tá ali todo descrédulo. Mas às vezes mostra que ele é vilão, que ele queria fazer isso. Agora ele tá arrependido. Só no último episódio a gente vai ver se ele é vilão ou não, o Sol, né? Boa, seguraram bem isso pra gente. As bruxas começam a atacar a flechinha e o Torben começa a rebater. Aí a única que não aparece morta até então é a Darth Maul, que faz a mesma coisa, começa a se dissolver numa fumaça preta das bruxas e some, certo? Ele olha, todas as bruxas que estavam atacando até então sumiu. As bruxas começam a fazer um ritual para entrar na mente. Até então elas falam que tinha avisado para não trazer ele aqui, o Torben falou, não, minha mente está fechada. Não era minha mente. Então era o Kionaka. A gente vê finalmente num live action um Loki com sabre de luz indo para cima. Até aí, ação massa véia, algumas coisas boas, bem coreografadas, outras nem tanto. Então ele tá sendo possuído pelas bruxas, começa a atacar, ele é bem forte, começa a atacar o Sol e o Torben. A gente vê que essa marca do Torben foi a partir daí, foi o Kionaka que deu para ele. Então a gente também pode pressupor que o Kionaka estava investigando essas marcas porque entraram na mente dele, ele ficou fissurado com isso. Não vai mostrar mais nada deles a partir daí. Então a gente tem que supor que o Kionaka se isolou tentando descobrir o que aconteceu com a mente dele. É isso, a gente vai preenchendo o roteiro pra ver se fecha a história na nossa cabeça. Tudo isso com uma trilha sonora de fudeu. Desse ponto em diante não tem mais volta a história, né? É básico também. Então, o Kionaka indo pra cima, dando pau nos dois, aparece a Indara. Tava difícil dela conseguir estacionar a nave ali perto, mas ela aparece na hora H, imobiliza o Kionaka e já usa a força dela pra tentar tirar a manipulação das bruxas. Então, uma coisa meio Professor Xavier ou Jean Grey, né? Ela interrompe a manipulação das bruxas. Eu vi 2 vezes essa parte, né? Ao interromper, mata todas as bruxas que estavam fazendo isso? Ou ela interrompeu e ainda deu uma viradinha pra matar todas as bruxas? Não vamos saber. Só sabemos que ela mata todas as bruxas. A única que sobrevive, então, é a Darth Maul, que desapareceu, que eu acho que ela vai aparecer no último episódio. Vamos ver se eu não tô enganado, eu falo isso faz tempo. O Sol vai tentar ajudar as meninas. Ao invés de puxar 2 garotas de 30 quilos com a força, ele tenta impedir que a estrutura das 2 caia. Aí ele não tem força pra tudo isso. E segura só o da Osha. A May cai. Qualquer queda dessa mataria. No Star Wars, não matou. Mas
mas qualquer um acharia que ela tava morta, mas ele pensou que em 16 anos o que ele falaria pra May quando ela aparecesse, porque, sei lá, é isso. Aí vão pra nave, estão voltando pra Coruscant, e o que vão relatar pra Coruscant, né? Torben já perguntou o que nós vamos falar, que a gente fez merda, deu merda aqui, e parece que foi o único que sentiu, então, a maldade dos Jedi, que ele fez aquele voto de castidade louco dele de 10 anos, e quando aparece a May ele toma o remédio. Então começa o que falar. Aí o Sol, que fez a cagada toda, falou, não, eu vou me entregar ao Conselho Jedi. Aí a Indara fala, você fez tudo isso agora pra se entregar? Pensa na menina agora. Deixa de pensar na menina, quem pensa na menina agora é a Indara. Então pensa na menina. E o que nós vamos falar pro Conselho Jedi? Vamos falar que a May começou um incêndio e matou todas as bruxas. Ou seja, quem praticou o maior genocídio ali foi a Mestra Indara, o Sol que começou matando a mãe das meninas. Então, vamos relatar que nós fizemos cagada? Não, vamos deixar encoberto aqui, já que ninguém vai se importar em investigar o que aconteceu. Nossa palavra basta, porque na teoria Jedi eram pra ser pessoas verdadeiras e honestas. A Osha acorda, né? Acho que em 7 episódios ela aparece desmaiada pelo menos na metade deles. Então a Osha acorda, pequenininha. O que aconteceu? Aí ele explica que a May botou fogo e matou as bruxas. Eles foram os malvadões, eles separaram as duas irmãs pra livrar o deles, né? Vão pegar a melhor hipótese, que eles não sejam maus, mas só livrar a deles. Desvio de caráter aí, de 4 Jedi. Pegaram 4 Jedi pra fazer uma varredura na galáxia, e esses 4 Jedi toparam em ocultar toda uma história de matança das bruxas. Nenhum ali tinha poder ou personalidade pra falar, não, isso é errado, eu vou relatar pra Coruscant. Então pega 4, de 4, 2 já ia ser muito, 3, mas pelo menos a porra de um Jedi tinha que ter a consciência, né, e relatar os fatos de como aconteceu. Não, esses 4 Jedi esconderam o que fizeram de errado. Só pra lembrar, eu poderia estar separando você da sua irmã gêmea. Eu poderia estar cansado de ir pra minha casa em Coruscant, porque isso é muito triste. Eu não aguento mais. Mas tô aqui, pedindo um like pra vocês. Curta, comenta, compartilha, ajuda aí o canal. Vamos pro level 10 que já tem um vídeo nosso que tá pra chegar no 1000 visualizações. Então vai mostrar agora o outro episódio. Então não falo mais nada do Qimir, vamos ter que saber do Qimir, ter que saber da Mestra Vernestra, vamos ter que esperar que todo mundo morra nesse planeta, pra não falar que teve um Sith adiante. Então, o personagem mais interessante até então, que era o Qimir, não vai contar um flashback da história dele. Isso aqui são todas hipóteses, né? Ou seja, não vai explicar muito mais nesse último episódio. Vai ser mais uma história besta, onde teve desrespeito com o canon, na minha opinião. Pra você pegar também a fotografia ou pra pegar a direção, é um roteiro que não faz sentido. Parece que grava uma coisa com um e grava outra coisa com outro. Então, mostra o sol subindo aquela muralha horrivelmente, com um fundo verde aparente, e depois mostra ele subindo de novo com Torben, como se não fosse nada, aquela muralha enorme, entende o furo? Pra depois chegar o Kionaka, desce primeiro o Kionaka, e depois chegar em Indara, tava difícil arrumar a vaga ali pra estacionar a nave, né? É um roteiro muito fraco, muito besta, execução besta, e também vai do diretor. O diretor que tinha que ver isso aí e falar, dá uma desculpa melhor, né? Porque que não apareceu antes ou depois, né? Precisa contar essa historinha e na hora de executar é fraco também. Nem no que se propõe a fazer, que é mostrar os múltiplos lados da força, mostrar diversas culturas, que as dos Jedi não são as melhores, é só mais uma cultura diferente. Então a execução disso é fraco. E o episódio agora provavelmente vai ser horrível. Como eu comecei a Acolyte, vou terminar a Acolyte. Poderia estar falando de Casa do Dragão, de The Boys, de várias outras séries. Fiz um resumão de Demon Slayer da temporada toda. Podia ter falado episódio por episódio de Demon Slayer. Acabou que eu falei em um vídeo só, não sei se ficou bom, mas a gente vai aprendendo, a gente vai sintetizando, a gente vai ficando menos prolixo para falar as coisas e vai melhorando aqui minha prosa com vocês no canal, certo? É isso, gente. Fui!